Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Sei que você tá ainda de cabeça cheia do último jogo contra o Internacional e aí se levantou uma discussão. Ramon Dias e Emiliano Dias erraram na escalação, erraram nas substituições, erraram contra o Flamengo, erraram contra o Internacional, merecem sair do Corinthians? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você está chegando agora no canal, se inscreve aí, dá essa chance pro canal, dá essa chance pro projeto decolar e a gente fazer dessa comunidade, desse canal aqui um verdadeiro ponto de encontro da torcida corintiana. Então se inscreve, deixa o like, um comentário que é muito importante para o YouTube entender que tem engajamento e esse conteúdo, esse canal aqui é relevante. Então bora lá. O Ramon errou? Ele merece sair do Corinthians? Vamos dissertar sobre isso, meus amigos. Vamos lá, por partes. 39 minutos do segundo tempo, contra o Internacional, a gente estava ganhando. E houve as primeiras substituições daquelas polêmicas. Hugo entrou no lugar do Matheus Bidu. Cara, eu coloquei aqui que até aqui, ó, beleza. O Hugo é infinitamente pior, inclusive, que o Matheus Bidu. Infelizmente é. Inclusive, tanto que o Bidu estava afastado e foi reintegrado ao elenco do Corinthians e virou titular por conta da ruindade do Hugo. Mas aqui eu até entendo. Questão física, talvez, para dar um gás novo ali pela lateral esquerda e manter aquela zona, aquele setor a plenos pulmões para continuar a milhão até o final do jogo. Beleza. Ponto negativo, entra frio, mas beleza, até aqui tudo bem. Próximo ponto, aqui já fudeu tudo. Félix Torres entrou no lugar do José Martínez, que tava desarmando até pensamento. Cara, o Martínez só se também foi muito questão física, mas aí por que eu coloquei o Ranieri do lado? Porque aí seria uma substituição de elas por elas e não tirando o volante para colocar mais um zagueiro e sentar o time lá atrás. Se fosse fazer essa substituição por cansaço, digamos assim, coloca o Ranieri então no lugar do Martínez, pô. E aqui já foi com vinagre, meus amigos. Como eu falei, o Ranieri tinha que entrar aqui e não aqui. Ou seja, retraiu ainda mais, porque o Bidon é um terceiro jogador de meio de campo ali, um terceiro homem que faz aquela posição à frente do segundo volante e ele colocou um primeiro volante no lugar do terceiro homem de meio de campo. E com mais um zagueiro que ele tinha acabado de acrescentar e ainda colocando o lateral esquerdo frio para chamar o Inter todo para cima. Aqui já estava em campo nesse exato momento Garro e Coronado, que você sabe que não fazem a função de marcação. E lá na frente só estava o Yuri Alberto, porque o Memphis já havia saído de campo também. Ou seja, o time estava totalmente recuado. E olha aqui, ó, meus amigos. 8 minutos de acréscimo. Então a gente jogou dos 44, 43 minutos até os 53, ou seja, 10 minutos totalmente recuado, chamando o Inter para nossa defesa. E a torcida tá, ó, pé da vida com o Ramon Dias, porque não foi apenas isso. O jogo passado, ele entrou com uma escalação, uma tática totalmente equivocada contra o Flamengo também. Porque beleza, é para poupar nas Copas pra gente ir bem no Brasileirão. Porém, mesmo poupando, haviam opções e escalações melhores para colocar naquele jogo de ida contra o Flamengo pra gente não tomar o sufoco que tomou principalmente no primeiro tempo, quando somente com 40 minutos é que a gente conseguiu chegar naquela finalização do Rodrigo Garro, que ali também não foi nem uma jogada muito criada, foi aquele bate e rebate, porque o Corinthians conseguiu se impor e chegar pela primeira vez no ataque e acabou espirrando e sobrando para o Rodrigo Garro finalizar. Então, ó, 2 erros seguidos do Ramon, grosseiros até eu digo, mas que, meus amigos, é muito fácil analisar isso depois de pronto. Acredito eu, ao meu ver, não foi errado a escalação inicial contra o Internacional. Pelo contrário, eu apoiei total. Aqui contra o Flamengo, na hora que saiu a escalação, ali ter Garro e Coronado, os 2 homens de meio de campo de criação. Apenas com o Rian e o Charles lá atrás para tentar segurar o Flamengo que estava vindo para cima no primeiro jogo de ida. E ainda com o Hector Hernandes totalmente frio e fora de contexto do time para ser o homem de referência. André Ramalho estava suspenso no Brasileirão, Félix Torres infelizmente tá vindo mal. Mas enfim, só que aqui que tá o outro ponto, meus amigos. 2 semanas atrás, dia 18 de setembro, ó. A gente tá falando de pouquíssimos dias. Estrategista deu um nó tático. Isso nós estamos falando no jogo contra o Fortaleza, hein? Onde ele tanto que... E deu mesmo. Deu um nó tático no Vojvoda lá na casa dos caras. E na volta também o Corinthians foi amplamente superior a um time que tá lá no G4 do Brasileirão durante o campeonato todo, sendo um dos melhores times da competição. E que inclusive era um dos favoritos na Copa Sul-Americana. A gente trucidou os caras. Então, meus amigos,
Vamos com calma, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Mídia, rivais e até alguns corintianos, alguns youtubers, alguns canais que eu considero aqui no YouTube estão falando muito e metendo pau no Ramon Dias. E eu coloco essa questão aqui, ó, esse termo. Em muitos ambientes de trabalho é comum encontrar o que chamamos de engenheiro de obra pronta. É fácil crucificar o cara depois que o resultado está aí pronto para analisar. Ó. São aquelas pessoas que após a conclusão do projeto, ou seja, dos jogos, são rápidas em apontar uma série de erros e falhas como se tivesse uma visão cristalina do que deveria ter sido feito. Uma coisa é analisar e a gente concordar que ele errou, mas outra coisa é ficar batendo, chamando de burro, que já sabia que isso daqui daria errado. Contra o Fortaleza, ele poupou, colocou um time misto, usou a tática que ele achou ideal e ganhou, deu certo, gênio. Contra o Flamengo, claramente, ali antes do jogo, maioria, 90% da torcida já estava brabo com ele porque tinha certeza que daria ruim. Porém agora, no jogo contra o Internacional, ele foi bem demais na escalação nos 11 inicial. Era o melhor que a gente tinha, era o esquema tático que estava mais adaptado e o Corinthians foi melhor durante todo o jogo. Porém apenas no final do jogo, nas opções de substituições que realmente foram equivocadas, ele acabou recuando o time e aí por infelicidade do destino e por conta do erro técnico dele de optar por esses jogadores e chamar o time para cima, que o Corinthians acabou saindo com um empate. Então tenham muita calma, meus amigos corintianos e também alguns youtubers corintianos, tenha calma, pô. Olha o que a gente tinha no começo, no meio do ano e o que a gente tá fazendo agora. Vamos falar de desempenho? Coloquei inclusive um link pra gente clicar e acessar os últimos jogos lá no meu timão. Veja só, vamos pegar aqui do último mês de setembro. Vamos lá. Corinthians e Flamengo no Campeonato Brasileirão. Vou falar de desempenho agora. A gente jogou demais, jogou muito pra vitória. Então, sinal positivo aqui. Contra o Juventude, a gente também foi muito bem, sinal positivo. Contra o Botafogo fora de casa, era o líder, cara. E a gente, ó, dentro das devidas proporções, a gente jogou médio. Inclusive, poderia ter voltado com um empate. Então, ó, 2 positivos e um médio. Jogamos muito contra o Fortaleza. Então, 3 positivos e um médio. Jogamos bem contra o Atlético Goianiense. 4 positivos e um médio. 5 positivos e um médio. Aqui, ó, 1 negativo, 1 médio e 5. Agora já me perdi nas contas. Mas eu sei que a gente só tá com um jogo ruim e depois esse outro jogo terrível na conta do Ramon. E aqui, o resultado contra o Internacional que estava vindo bem, se antes do jogo fala que vai ser um 2-2, muita gente ia entender devido à forma do Internacional e ao que o Corinthians estava apresentando no campeonato. Era importantíssimo uma vitória para a gente sair da zona de rebaixamento, com certeza. E a gente tava isso daqui, ó, disso. Porém, o resultado, o empate não é algo tão catastrófico assim, e ainda mais se for ver o que a gente tem a enfrentar logo na sequência. Então dá pra gente dizer que a gente teve aqui, ó, um erro grave do Ramon Dias nesse último mês aí de quantos jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos e teve um erro grave mesmo de escalação de tática de 11 iniciais, que foi contra o Flamengo. E aqui aqui foi sacanagem. O Corinthians foi melhor, foi superior mesmo com jogadores a menos, mas foi amadorismo e muito do Fagner e do Ramalho. Então vamos com calma, meus amigos, porque olha o que a gente tinha agora recentemente. E não adianta ficar me olhando feio assim, não, Luxemburgo. O Mano e o... Pô, todo mundo tá me encarando aqui, pô. A gente tinha ex-técnicos em atividade e talvez um estagiário que pode ser que lá na frente venha a ser um bom técnico. Vamos ver aqui, ó, Luxemburgo. Quem se lembra dessa daqui? Luxemburgo revela a estratégia do Corinthians e cita aqui: queria perder por 1-0 pro São Paulo. Quem lembra dessa? Dizendo que circunstâncias do jogo, começar perdendo por 1-0 é melhor. Acredito que ele lançou essa, meus amigos. Que doideira, hein? Era isso que a gente tinha de técnico há pouco tempo atrás. Mano Menezes, que tava chamando o Yuri Alberto, camisa 9, o centroavante, que ele tinha que dar moral, de burro, pra todo mundo ouvir em alto e bom som, esguelando na lateral de campo. E isso a gente tá falando agora, do começo de ano. Não tinha o elenco na mão. Coisa que o Antônio Oliveira tinha. Antônio Oliveira tinha o elenco na mão. Porém, olha o aproveitamento que o Antônio Oliveira tinha. Ele não batia de frente com os times da Série A. Se for pegar o aproveitamento dele aí no Campeonato Paulista e até mesmo nas competições iniciais, nas arrancadas iniciais de Copas, onde a gente pegava ali times que não eram do primeiro escalão, beleza, sobe esse aproveitamento. Mas olha quando a gente pegava time de Série A lá no começo do campeonato, tanto Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Em 11 jogos foi apenas uma vitória, 5 empates e 5 derrotas, 24% de aproveitamento. A gente havia ganhado apenas do Fluminense,
que era do Diniz, que tava naquela draga danada e se arrastando lá embaixo. Se não me engano, era até o lanterna da competição naquele momento. Então, meus amigos, tinha ambiente com o Antônio Oliveira, porém não tinha aproveitamento, a gente não via essa variação tática, esse embate, esse duelo. Hoje, se o Corinthians pega qualquer time do Brasil, qualquer time mesmo, pega o Flamengo, pega o Palmeiras, pega o Fortaleza, pega o Botafogo, tem jogo. Há um tempo atrás não tinha. Você sabia, só ficava perguntando de quanto que o Corinthians ia perder. Hoje tem a possibilidade de uma vitória do Corinthians e isso já é algo gigantesco se for ver uma virada tão curta de tempo. Beleza, teve a segunda janela que qualificou o elenco e por isso possibilitou o Ramon Dias de ter melhores resultados? Pode ser que sim, porém estamos jogando um futebol melhor. Vamos com calma, errar todo mundo erra. O Guardiola erra, o Klopp erra, o Ancelotti lá erra, todo mundo erra, pô. O Ramon Dias não vai errar aqui no Corinthians, então calma. Vamos olhar uma visão mais ampla e não tão aproximada da situação, porque o Corinthians está no caminho certo. Eu sei que falta pouquíssimos jogos, agora 9 para terminar o Campeonato Brasileiro, mas vai dar bom. E daí você me diz, e em 2025, Alisson? Vamos manter o Ramon? Vem Tite? Vamos atrás de outro técnico? Aí eu acho que tá aberto para discussão. Não sei se o Tite foi ingrato pra caramba nesse último tempo. Não sei nem se merece uma volta pro Corinthians, pô. Ele tem clima para treinar o Corinthians novamente depois do que foi todas essas recusas que ele teve com o Corinthians e agora essa passagem mal sucedida pelo Flamengo? Talvez, eu acho, na minha humilde opinião, que nem deveria mais voltar. Fica com a linda história que teve nas passagens anteriores aqui, com várias conquistas, e a gente fica com essa lembrança do Tite lá de antes. Agora talvez viria para escrever uma página talvez não tão boa e mancharia ainda mais o que já foi essas recusas anteriormente, onde o Corinthians estava uma bagunça e até dava para entender um pouquinho dele ter recusado. Mas daí, mantém Ramon Dias para 2025, dá um planejamento para ele, dá uma pré-temporada, dá um ano inteiro para ele pensar e estudar o melhor para o time, ou vai atrás de um outro técnico mais qualificado que ele, na sua visão? Aí eu acho que tem um ponto pra gente conversar pra temporada que vem, mas esse ano não vamos mexer absolutamente nada. O time melhorou, a gente tem perspectiva de sair e muito disso é por conta sim dele, do Ramon e do Emiliano, onde a gente tem alternativas táticas para que a gente consiga sair dessa situação. Talvez ele não opte pela melhor escolha tática em todos os jogos, como foi desse 1 ou 2 jogos passados que a gente não foi tão bem, justamente devido às escolhas dele, mas pô, tem crédito, ao meu ver, e ele merece ficar assim até o final do ano. Seria loucura total substituir, seja por qual nome for, nesse momento da temporada que a gente tá. Bom, essa é a minha visão, meus amigos. Diz aí aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Pô, preparei um slidezão profissa pra vocês aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo. Eu tô dando o meu máximo pra que isso daqui funcione, isso daqui dê certo. Tem o botão de seja membro, caso você queira e possa colaborar também. Clica aqui embaixo e veja todos os benefícios, seja muito bem-vindo. Vamos dar aquela moral pros membros, ó, Levi, Matheus, Neis, Wendel, Yelo, Isaac, Rafael, Jadson, Roberto, Thiago, Ednei, Diogo, Manos, Clay, Gucabal e Ceciliano, muito obrigado, já são 16 membros aqui no canal, eu agradeço de coração a todos vocês. Tô tentando trazer vídeos praticamente diários, às vezes até mais de um por dia, então dá aquela moral pro canal, dá aquela engajada aí, eu tenho certeza que você vai curtir. Essa semana tem jogo de Brasileirão importantíssimo contra o Atlético, com certeza terá conteúdo sobre isso antes do jogo, durante e pós-jogo também, então se inscreve no canal e seja sempre muito bem-vindo aqui no Corinthians Talk. Quem falou foi o Alisson e vai Corinthians, meus amigos!